A questão é a seguinte: já existe barbaridade demais em todo esse caso, né? Tanto na ação do Hamas quanto na ofensiva de Israel, né? Já existe barbaridade demais em ambas as situações para precisar inventar mais. Mas, como eu falei, né, fotos de crianças mortas são utilizadas muitas vezes como instrumento de batalha, né? Eu não estou culpando exatamente o governo de Israel, eu estou colocando que pode ser culpado? Pode, inclusive, até porque governos, sim, utilizam-se desse tipo de ação, né? Agora, independentemente disso, tipo, você tem partidários de um lado ou de outro que fazem isso, né? Que tocam isso. A gente, como eu falei, a gente viu isso nas eleições do Brasil, e agora a gente vê isso numa guerra. Só que, ô Diego, aí, por isso que é importante uma coisa que tem estado, digamos, há campanhas que tentam desacreditá-la, que é a imprensa. A imprensa ainda desenvolve um papel fundamental. Você tem jornalistas lá no fronte de batalha, né? Cobrindo o que está acontecendo, falando, não, olha, os mortos aqui em Israel, os mortos aqui em Gaza, o comportamento dos governos, o comportamento de grupos radicais, o jornalismo é que faz a diferença. Então, eu sei que tem sido difícil, eu sei que muitas vezes o jornalismo fala de forma rebuscada, fala de forma empolada, que a gente, como jornalista, parece que quer mais, se preocupa mais falar com a gente mesmo do que com as outras pessoas. É uma crítica super válida. Eu acho que tem outras críticas também ao jornalismo. A gente erra, a gente acerta, a gente tem muita coisa, né, que pode ser discutida, né, as pautas, tudo isso mais. Mas em momentos como esse, em momentos de guerra, em momentos de conflito, a importância da imprensa, dos correspondentes de guerra, dos correspondentes internacionais, de análise, de textos, de elementos, de entrevistas, de reportagens, é o que vocês vão ter de melhor. Vocês podem criticar, e eu acho que a imprensa tem que estar aberta à crítica, sim. Mas neste momento, lembre-se, o velho e bom jornalismo é o que vocês vão ter de melhor com relação ao acesso à informação. O jornalismo de qualidade, veículos de comunicação que investem em coberturas, eles fazem a diferença e vão trazer dados mais confiáveis do que o tiozão, do que a tiazinha do WhatsApp. Uma máxima, né, que é atribuída, dependendo da fonte, a uma fonte diferente, né, de que na guerra, né, a primeira vítima são os fatos, né, é o que a gente convenciona chamar de verdade, né. É claro que, inclusive, né, a guerra de versões, né, primeira que a confusão é comum num momento de início de conflito, isso é super comum. Agora, tirando a questão da confusão, você também tem guerra de versões que são utilizados por um lado ou por o outro para como parte do seu esforço de batalha. Isso não tem a dúvida nenhuma. As pessoas acham que as guerras são travadas apenas com balas, e isso não é verdade. As guerras também são travadas com imagens, com textos, com letras e principalmente com imagens, com textos e com letras, porque aí você consegue conquistar corações e mentes, consegue conquistar pessoas que concordam com a sua causa dentro e fora do seu território. E aí, muitas vezes, tem um vale tudo. Né? Então você tem. Não estou falando que foi esse o caso exatamente do governo israelense, mas tem outros casos que a gente vai até comentar no programa, aquele caso de que da morte das crianças, né? Que vem sendo inclusive bombado pelas páginas do governo israelense, só que o próprio governo israelense ele não faz uma confirmação dos dados, né, sobre isso, né? Então, ou seja, bombar aquela informação, e próprio também, o lado palestino também tem isso, de você bombar a informação dos mortos, muitas vezes sem a gente ter uma fonte confiável. Só que aí o que, que acontece? Em vários lugares do mundo, espalhados pelo mundo, partisãos, pessoas que abraçam incondicionalmente um lado ou outro do conflito, acabam pegando isso e transformando isso em elemento para a batalha. Pouco importa o fato, o que importa é que é contra a pessoa da qual eu não gosto, contra o lado na qual eu me coloquei. Quem está me acompanhando, está me ouvindo falar isso agora, imediatamente deve ter colocado um paralelo na cabeça sobre o que foi as eleições presidenciais de 2022, de 2018, por aí vai, né? Ou seja, de você ter o quê? Pessoas enviando informações, compartilhando dados, sem checar essa fonte, simplesmente porque faz parte de um lado ou de outro. A ultrapolarização, Diego, também existe na guerra. Ô, Diego, o Thiago Brenan,
Ele é exatamente a figura daquele macho violento que foi libertado durante o governo Jair Bolsonaro. Antes até ele sempre existiu, sempre matou, sempre estuprou, sempre agrediu, sempre fez tudo de mal, mas aí depois, durante o governo Jair Bolsonaro, ele saiu das trevas de forma orgulhosa, né? Tanto é que o próprio Thiago Brenan, quando ele estava fugido, né, no Oriente Médio, ele fez campanha para Jair Bolsonaro, defendeu o voto de Jair Bolsonaro. Então ele sempre se comportou como alguém orgulhoso da violência estúpida que ele praticava, acreditando que estava acima, né, dos outros, vendendo a imagem de invencível, com superpoderes, conferidos pelo dinheiro na conta bancária que ele teve, não pelo suor dele, né? Afinal de contas, a meritocracia dele foi hereditária, né? Ou seja, foi dos parentes, né? Alguém que defendia sem corar as bochechas colocar a mulher em seu devido lugar. O mais interessante é que quando ele foi preso e extraditado, né, toda aquela coragem dele, Diego, sumiu, né? A coragem das redes sociais, onde ele se olhava, se achava o pica das galáxias, nas academias de musculação, onde ele agredia e arrancava cabelo de mulheres, no trato com quem o servia, nas humilhações, nos hotéis e nos restaurantes, né? Nos estupros, no maus tratos com o filho, deu lugar a uma covardia que ele botou máscara, botou boné, botou uma malha para esconder, né, as algemas, para esconder que ele estava preso. Ô, Diego, só para a gente finalizar assim, né? O Brasil é um país machista até o osso. Nós, homens, ensinamos sistematicamente as novas gerações a reproduzirem isso através das nossas ações na esfera privada, através das instituições que controlamos mesmo. Afinal de contas, o STF tem uma mulher hoje só, são 11, são 10 ministros, né? Lula vai indicar o 11º, ou seja, a gente controla o sistema e faz com que o sistema tenha a nossa imagem e semelhança. A falta de punição durante muito tempo a Brenan fez com que outros sentissem a vontade de repetirem seus passos, sejam eles ricos ou pobres, né? Julgá-lo por todos os crimes que cometeu, ele vai ser didático, né? Mas não vamos cair no erro de achar que ele vai isso vai resolver tudo, né? Não vai resolver tudo. A gente tem um país pela frente para transformar. E quando eu digo a gente, não estou falando das mulheres, não, estou falando de nós, homens, que nós somos vetor desse sofrimento e nós precisamos treinar, precisamos educar as próximas gerações para que não sejam monstrinhos como as gerações anteriores. Ô Diego, continuando nessa toada, eu recomendo fortemente que o Tenente-Coronel Mauro Cid seja indicado para o Prêmio Nobel da Paz por serviços prestados à humanidade no ano que vem, né? O mais interessante dessa história inteira, ô Diego, que é que a delação do Mauro Cid revelou que o Bolsonaro reforçou, né, a imagem que o Bolsonaro tem tem um medo, tem um pavor do Alexandre de Moraes, né? O que acontece? Vamos retomar rapidamente como o Diego falou. O tenente-coronel mais joia do Exército, Mauro Cid, ele bateu com a língua nos dentes, soltou um BO novo do Bolsonaro, disse que o Bolsonaro ajudou a editar, a revisar a minuta golpista, né, que queria envolver as Forças Armadas para impedir Lula de atingir, de assumir o governo. Pois bem, na hora que o Felipe Martins, né, que ficou famoso por conta de fazer um gesto supremacista branco, de ser acusado de fazer um gesto supremacista branco no Senado Federal, na hora que ele trouxe para o presidente Jair Bolsonaro, tinha uma lista de várias autoridades que seriam presas, né, nesse processo. Bolsonaro tirou todas e deixou só o Alexandre de Moraes, deixou só Xandão, né? E aí, a questão é o seguinte, ele fez isso não era só porque o Alexandre de Moraes era presidente do TSE, comandava as eleições, né? Ele também não fez isso simplesmente porque o Alexandre de Moraes ele era uma pedra no sapato do golpismo, por conta dos inquéritos, das fake news, das milícias contra a democracia, dos atos antidemocráticos, né? O ministro Alexandre de Moraes ele teve coragem de tomar decisões duras que ajudaram a impedir a concretização do golpe, como ameaçar Silvinei Vasquez, né? Então, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, de prisão por conta dos bloqueios que ele estabeleceu contra eleitores de Lula que votavam no Nordeste no segundo turno. Supervisionou inquéritos que envolviam desvio de conduta de filhos do Bolsonaro, levando Jair ao pânico e manteve sangue frio diante dos ataques de Jair, né? Moraes foi secretário de Segurança Pública, tem um perfil diferente de outros ministros do Supremo. O Bolsonaro, ele sente medo físico e psicológico desse perfil que fala grosso e não leva desaforo. O Bolsonaro, machista, ele tem esse pânico com esse perfil, né? E aí ele achava que, claro, que se mantivesse ele solto, poderia colocar em risco todo o
plano, né? Então, o que acontece? A prisão do Alexandre de Moraes mandaria uma mensagem simbólica para o bolsonarismo, que olha o que acontece com os inimigos número um do bolsonarismo, né? E representaria noites mais tranquilas para Jair. Agora, o irônico, o Diego, é que, como o golpe não funcionou, hoje é Moraes quem detém a chave da cadeia do Jair e não vai poupar esforços. O medo de Bolsonaro, neste momento, virou terror. Qual